mi, ti, si, são esses principais pronomes, o mi, o ti, o si, que são pronomes oblíquos. Pode ser o o e o a, claro que eles sendo pronomes, o li, o nus, o vos, e por aí vai. A gente está falando dos pronomes oblíquos átomos, que estão no material de vocês e vocês nem precisam copiar. O que é que vai estudar o nosso assunto? A colocação, a relação desses pronomes em relação ao verbo. Eles podem ser colocados antes, no meio ou depois dos seus respectivos verbos. Se for antes, nós chamamos de próclise. Próclise, esse P quer dizer de primeiro, ou seja, ele vem antes do verbo. Se eu disser a frase, por exemplo, eu te amo, você nota que o ti veio antes do verbo amar. Nós dizemos que essa colocação é chamada de proclítica ou próclise. Fale para mim. Próclise, fale. Próclise. Próclise é antes ou depois do verbo? Antes. Já a ênclise. Ênclise é de encerra, ou seja, o pronome vem depois do seu verbo. Eu posso dizer a frase horrorosa, amo-te. Horrorosa na forma de se expressar, amo-te, porque ninguém diz isso, amo-te. Se o pronome vier depois do verbo, chamamos colocação proclítica. Se vier no meio, a gente vai chamar de mesóclise. M de meio, mesóclise. Como é a mesóclise? É uma colocação que é finada, ela quase que inexiste. Até nos cursos de direito, que se usava muito o latim, a mesóclise deixou de ser usada por ser um preciosismo, por ser uma linguagem arcaica. Mas nas provas elas permanecem, sobretudo, do IDECAM. A mesóclise só vai acontecer com verbos que estejam no futuro. Então, se eu dissesse, daria-lhe uma chance, essa frase estaria equivocada, porque esse verbo está no futuro e quando eu tenho verbos no futuro, pede-se que você coloque o pronome no meio. Como assim no meio? Você pode observar que toda forma do futuro tem um R. Localizei aqui o R. Toda forma de futuro tem um R. Eu localizo esse último R da palavra, corto, coloco o pronome depois dele, depois boto o que sobrou. Vamos fazer aqui para ver se você entende. Corto no último R, que é o dar. Coloco o hífen, ponho o pronome no meio, depois boto o que sobrou. O que foi que sobrou? Ia. Lê para mim aqui, vai. Dar-lhe-ia. É uma colocação incomum. Você sabe que você nunca usou um trem desse e nem deve usar no seu dia a dia, mas a prova poderá cobrar. Vamos revisar. O que é que fala nosso assunto de hoje? Colocação pronominal. Os pronomes, lê comigo, vai. Mi, ti, si, o, a, li, nus e vos podem vir antes ao verbo, a gente chama de quê? Próclise, depois ênclise e no meio, mesóclise. Vamos falar de novo? Próclise, ênclise, mesóclise. São as três colocações. Para essas três colocações, existem regras. Não basta que você aprenda apenas o nome das colocações. Nós temos regras que regem a colocação, quando deverá vir antes, quando deverá vir depois. São essas regras que a gente vai entender agora. Tudo bem? Vamos começar com a primeira e mais básica regra. Oxe, como ela tá bonita! Tá parecendo a Mortiça Addams. Oi, Cacá. Tem não. Tem ninguém não.
Então, vamos começar com a primeira regra. Seria bom que vocês pegassem um caderno para fazer tipo um caderno de frases e a gente analisar assim a ocorrência da colocação pronominal. A primeira que a gente vai escrever agora é essa, ó. Lhe darei um presente. Você analisando essa frase, poderá perceber que ela vai contrariar uma das regras de colocação pronominal. Qual é a contrariedade dessa colocação? Lhe darei um presente. Você está vendo o lhe, que é um daqueles pronomes que a gente viu no início da nossa aula, que está iniciando frase. Isso é um problema. A primeira regra que você pode observar aí é: pronome não inicia frase. Os pronomes oblíquos átonos não iniciam a frase. Estão entendendo aqui? Veja, qual foi o erro dessa frase? Diga, a primeira regra, qual foi? Iniciar a frase. Não posso. O que é que a regra me diz? Professor, se eu não posso iniciar a frase, eu tento jogar para depois. Ou seja, em vez de próclise, eu tento fazer o quê? Uma ênclise, colocar na frente. Vamos reescrever? Só observa, daqui a pouco vocês copiam. Aí eu vou escrever o seguinte, ó. Darei-lhe um presente. Nessa frase, você construiu uma ênclise, jogou o pronome para frente, porque está iniciando a frase. Você sabe que o pronome não pode iniciar, se joga para depois. Também está errada essa frase. Professor, eu não corrigi, tirei da próclise e joguei para a ênclise. Qual foi o erro? Você não observou que esse verbo está no futuro. Verbos que estão no futuro proíbem o pronome na frente. Então pensem junto comigo. Se não pode antes, porque é início de frase, não pode depois, porque é futuro, só existe uma saída nessa frase. Qual seria? Uma mesóclise. Ficaria como? Dar-lhe-ei um presente. E essa armadilha é uma das principais do IDECAM. Não pode antes, não pode depois, tem que ser no meio. Ok. Qualquer verbo no futuro, futuro do presente, futuro do pretérito, é proibido na frente, tá? Vamos construir a frase 2. Vi cedo. Esse O não simboliza uma pessoa. Vi cedo. Isso quer dizer que viu alguém. Tipo, você viu João? Aí a pessoa diz, o vi hoje cedo. Esse O é um pronome oblíquo. Então o que é que a gente percebe? Os pronomes oblíquos não podem iniciar a frase. Aí eu jogo para frente. Esse verbo vi está no futuro? Não, não está no futuro, está no passado. Como está no passado, eu posso colocá-lo na frente. Essa frase corrigida ficaria como, gente? Viu cedo. Ah, professor, fica muito feio. Fica, mas é o correto. Você pode me justificar por que essa frase aqui está certa? Porque o pronome não pode começar a frase e o verbo não está no futuro. Nós chamamos isso de ênclise. Vocês estão entendendo? Pode fazer pergunta. Que bom.
No material de vocês tem algumas frases para a gente analisar. Vamos circular, por favor. Me disseram coisas horríveis. Diz para mim, por que essa frase está equivocada? Iniciando a frase. Você veja que no parêntese eu corrigi. Se dedicou ao trabalho. Por que está errado? Iniciando frase. Tem aqui na minha bolsa, no primeiro bolso aí tem caneta. Muito bem. Uma observação que você vai colocar um asterisco na frase 3. Circule esse si que inicia a frase 3. Eu vou reproduzir essa frase aqui, ó. Se houver aula. Nessa aula a gente está falando sobre pronomes. O se, quando ele der ideia de condição, ele não vai ser pronome, ele vai ser o quê? Conjunção. Por isso você deve tomar cuidado. Se o se, que a banca estiver analisando, transmitir ideia de condição, ele não vai ser um pronome, ele vai ser uma conjunção. Conjunção não tem proibição de começar a frase, portanto, essa frase aqui está o quê, gente? Correta. O se começando a frase está certa porque ele se trata de uma conjunção. Repetindo, sempre que o se transmitir condição, ele pode começar a frase. Se não transmitir condição, proibido. Quer ver uma frase? Por exemplo, nessa frase aqui, ó. Se vendeu casa hoje. Me diz se essa frase aqui, o se está correto iniciando a frase. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por que tá errado? Porque ele não transmite condição. E como não produz condição, ele é um pronome. Deveria ser como? Vendeu-se casa hoje. Percebeu aí a armadilha da banca? Condicional. Não. Conjunções integrantes também podem começar a frase. Viu? Vamos para a próxima regra. Não se usa pronome após pontuação. O IDECAN é muito rígido quanto a essa regra. Viu uma pontuação, seja ela vírgula, travessão, ponto final, nada de pronome na frente dessa. A gramática tradicional diz que o pronome após vírgulas é facultativo, só que o IDECAN não lê dessa forma. Ela já considera que viu uma vírgula, ponto e vírgula, qualquer pontuação, nada de colocar um pronome na frente dele. Combinado? Se eu dissesse o seguinte, ó, à tarde me leve ao circo. Analisa para mim, comigo essa frase. À tarde me leve ao circo. Qual é a ocorrência errada aqui nessa frase? Diz, pronome após o quê? Pontuação. Isso é um equívoco. Como deveria ser correto? À tarde, leve-me ao circo. Se eu tiro a vírgula, aí vai estar certo. Perfeito. Sem nenhum problema. Analisemos as frases que estão no material de vocês. As normas, embora injustas, se aplicavam a todos. Qual foi o erro aí? O pronome se após a vírgula. Ele saiu, foi embora, levou tudo, me deixou. Qual foi o erro aí? Pronome após ponto e vírgula. Está errado. Saiu sim, me mudo hoje mesmo. Qual foi o problema aí? O pronome na frente da vírgula. Está equivocado. Certo? Mudo-me.
Vamos falar agora sobre o infinitivo. Relembremos aqui que a forma do infinitivo são as formas terminadas em quê? AR, ER e IR. Falar, beber, sumir, fugir. Viu essa forma de falar, comer, andar, escrever? O pronome tanto pode vir depois dele, que é uma que a gente vai chamar de preferência. Viu uma forma de infinitivo, joga o pronome para frente, é uma preferência. Mas ele pode vir antes. Segundo a norma culta, após infinitivos é sempre facultativo. Para o IDECAN, eu digo para vocês, tomem cuidado. É só analisar com cuidado cada opção em relação aos infinitivos e essa facultação. Leiamos aí essa frase, ó. Pediu para não se envolver no caso. A gente vai ver daqui a pouco a regra das palavras atrativas que puxam um pronome para perto dele, é o próximo tópico, mas eu já vou te adiantar aqui, que a palavra não é uma palavra atrativa. Ela puxa um pronome para perto dela. Olha, puxando, ó. Venha para cá. O pronome antes do verbo, porque a palavra não puxou. São as palavras atrativas, a gente fala já delas. Envolver é um verbo que está no infinitivo. Envolver, comer, sair, beber. Quando tem um verbo no infinitivo, tanto faz a colocação. Não envolver-se. Tanto faz. Professor, mas a palavra não atraiu? Verbos do infinitivo colocam essa facultação, tanto antes como depois. Você me pergunta, professor, o IDECAN considera facultativo? Eu digo, não sei. Porque até agora ela não lançou uma questão que colocasse isso em prova. Eu digo para vocês, olhem as outras opções. A gente já vai fazer questões dela. Aí você analisa. É um problema. A gente tem que escolher. Perfeito. Vamos analisar a seguinte frase, ó. Pediu para o levar ao circo. Quero que você copie essa frase aqui, vai. Pediu para o levar ao circo. Essa frase está certa? Pense comigo, está certa? O que você está vendo aqui depois do pronome? Um verbo terminado em AR, não é verdade? Pediu para o levar ao circo. Bom, como não existe palavra atrativa antes, a colocação é facultativa, tanto antes como depois, porque o verbo no infinitivo é facultativo, mas eu posso colocar depois. É aí que vai entrar um problema. Como é que vai ficar o O na frente de levar? Como é que fica? Levaram? Eu vou escrever pensando, o matuto pensando, leva. Vixe, Maria. Olha, levar o. Isso aqui não existe. Levar o. Então, como é que acontece? Sempre que tiver um verbo no infinitivo e o pronome for o o ou o a, vai fazer o seguinte: nós vamos retirar o R. Vai ficar assim, ó, levar, e transformar esse O ou esse A em LO. Então vai ficar como?
Pediu para o levar ou para, fale, levá-lo. Se o verbo terminar em A, E, O, eu vou ter que colocar acento, porque é uma oxítona terminada em A. Pediu para levá-lo ao circo. Para o seguir. Vamos pensar aqui. Pediu para o seguir. Vamos fazer o exercício? Eu vou lá, tiro o R, fica como quando eu tiro o R? Seguir. Tiro o R, bota o quê? O ló. Não é? Aí eu penso o seguinte, o final é I. As oxítonas são acentuadas quando elas terminam em quê? A, E, O. Me diz se eu vou botar um acento aqui no I. Não. Para segui-lo. Certinho? Vocês estão entendendo ou isso tudo é tédio? Vamos ver aí a número 1, no material de vocês, que é do item 3. Pediu para não se envolver, no caso, foi a frase que eu coloquei, né? Pediu para não envolver-se. O chefe fez sinal para os contadores nunca me pagarem ou pagarem-me. Vou enviar-lhe o material ou lhe enviar. Tudo faz. Tá certo? Sim. Sim, professor. Vocês podem rever depois essa aula no YouTube, que vai estar disponibilizada hoje. Vou pagar aqui. Ou não? Vamos falar sobre as palavras atrativas. O que é uma palavra atrativa? É uma palavra que chama o pronome para perto dele. E é bom que você entenda que a palavra sempre acontece para a esquerda. Eu quero que no material de vocês destaquem isso, ó. A atração sempre ocorrerá antes, ou seja, à esquerda do verbo. É que nem casamento, tá, gente? A atração só acontece antes, depois acaba. É claro que eu estou falando de pessoas que estão fora dessa sala, de quem não está assistindo o vídeo, mas era uma piada, gente. Riam. Vai, Mona Lisa. Mortiça Adams. Vai. Bora aqui. Então, vamos lá. O que são palavras atrativas? Deixa eu ver aqui se eu coloquei a observação. Vira a página, por favor, aí, do material de vocês. Ó, aqui embaixo é a regra tradicional. Qual é a regra tradicional de colocação dos pronomes? Diz assim, ó. Foram suprimidas as regras oficiais. Palavras de sentido negativo, advérbios, conjunções subordinativas e pronomes relativos. Essas classes de palavras eu vou repetir para vocês. Palavra com sentido negativo, advérbios, conjunções subordinadas e pronomes relativos, essas palavras são chamadas de atrativas. Eu não vou explicar dessa maneira que eu criei o meu método de explicação, mas eu coloquei aqui a regra oficial, para você não ficar perdido. Ai, professor, olhei a aula do professor X e não está desse jeito. Problema. Mas eu estou aqui justificando. Está aqui a regra oficial. No meu bizu, eu acho que é mais efetivo. Virem a página, voltem lá para outra. O que é que eu tenho na regra oficial? Toda palavra que não sofre plural, ela puxa o pronome. Você está vendo que eu suprimi todas aquelas regras em uma só.
Uma palavra que não faz plural, ela atrai o pronome para perto dela. Pensa aqui comigo. A palavra não é uma palavra invariável? Tenta pluralizar a palavra não. Não. Ninguém é uma palavra invariável? Nunca é uma palavra invariável? É. Se é uma palavra invariável? É. Caso é uma palavra invariável? É. Caso ele fique, casos ele fique, não dá. É uma palavra invariável. O que é que acontece com essas palavras invariáveis? Elas puxam um pronome. Venha cá, venha para perto de mim. Lembrando que a atração é só antes, nunca depois. Vou pegar aqui essas palavras aqui e vou construir frases. Eu posso dizer, não me traga pão. Nessa frase, não me traga pão, o pronome veio proclítico, ou seja, antes do verbo. Por quê? Porque uma palavra negativa atraiu. Que nada de palavra atrativa, palavra invariável. Ela atraiu o pronome. Toda palavra que não faz plural puxa o pronome. Ok? Ok. Não atraiu. Posso pensar no seguinte: nada me faz te esquecer. Nada lhe trouxe aqui. Diz para mim, por que o lhe veio antes do verbo trazer? Ou seja, por que o lhe está proclítico? Nada é palavra atrativa. Na prova da banca, eita menina, a copulação ali está grande, né? Estão copulando os pombos. Se eu escrevesse dessa forma, nada trouxe-lhe, qual seria o erro? Se nada é atrativo, o pronome não pode vir depois. Deu para entender? Para nunca esquecer-te. Vamos pensar um pouquinho aqui. Nunca esquecer-te. Diz para mim, esquecer está no infinitivo? Qual é a regra do infinitivo? Facultativo. Aí eu digo, essa frase está certa? Eu digo assim, eu tomo cuidado, porque a gramática tradicional diz que está certo, mas o IDECAM pode não considerar. Ela pode dizer que o nunca atraiu, então ficaria como a única possível? Nunca te esquecer. Aí eu peço para os meus alunos, cuidado, olha as outras opções. Isso, aí qual é a mais forte para o IDECAM? Aí é um problema. Pode ser reescrito para... Aí o bicho pega. Eu diria que sim, arriscando, porque eu tenho um respaldo gramatical. Mas a gente espera que na prova não erre. A gente não vai fazer uma prova esperando recurso. Tudo bem? No material de vocês aí, sobretudo vocês, né? Vai lá, gente. A Maria, eu não a vi. Diz para mim por que o a veio antes do verbo ver. Palavra atrativa. Circula a palavra atrativa. Qual é? Não. Ninguém me entende. Por que o me veio antes de entender? Ninguém é atrativo. Ainda se acredita no amor. O ainda é atrativo. O já é atrativo do me. Já me dediquei. Caso se manifeste, o caso atraiu. O quando se atraiu o se. Tá certo? O onde atraiu o se na próxima, tá bom? Deixa essa última aí sem responder, tá? Eu vou te explicar aqui uma coisa na lousa. No caderno de vocês,
Nós vamos resumir essa regra das palavras atrativas. Você vai colocar o seguinte, ó. Palavras atrativas. E vamos esquematizar o que são palavras atrativas. Pode entrar, senhora. Sim, pode ficar aí, ó. Atrás da mortiça aí, ó. Tem TD ainda. Vocês sabem da mulher que morreu aqui, não sabe? Que morreu carbonizada aí? Onde você estava aí? O ar-condicionado caiu, lançou uma labareda de fogo sobre ela. Vocês sabem, não? Tem até uma cruz ali fora. Olha no estacionamento. Tem uma cruz. Maria Isabel não sei o quê. Tem que fazer, gente, para vocês acordarem para a vida. Palavra atrativa. Invariáveis. Invariáveis. Palavras invariáveis atraem um pronome. Aí eu vou colocar exceções, como sempre, né? Exceções. Primeira exceção. Preposições e conjunções coordenadas. Os relativos, tá assim. Exceções, preposições e conjunções coordenadas não atraem. Boa noite, boy. Boa hora, rapaz. Foi boa. Boa noite. Boa noite. Ó, tem que entender aqui, tá? Não atrai. Os relativos, cujo, o qual atraem. Então são só duas exceções para essa regra. Você vai copiar e a gente vai resumir. Meu material sumiu, foi? Oh, apareceu. Vocês estão com material? Tu pegou, foi? Tu pegou o teu, não pegou? Então é isso. Exceções. Vamos lá. O que são palavras atrativas? Primeiro, a atração sempre acontece antes. Você lembrou do casamento. Palavras que não fazem plural atraem. Duas exceções. Quais são elas? Preposições e conjunções coordenadas, elas não atraem. E os relativos, cujo o qual atrai. Vamos escrever uma frase para você pensar comigo. Se eu dissesse assim, ó. Queria sair, mas te vi longe. Nessa frase, queria sair, mas te vi longe. O te veio antes do verbo ver. Nós temos uma próclise aqui, ou seja, o pronome antes do verbo. A minha pergunta é, está antes de forma obrigatória ou é facultativa? Isto é, se eu quiser jogar o ti para depois fazer uma ênclise aqui, seria possível? Tipo assim, ó. Mas vi-te longe. Seria possível? Seria. Mas, professor, a palavra mas não é invariável? É uma exceção, porque o mas é uma conjunção que? Coordenada. Se eu dissesse o seguinte, ó. Os alunos, os quais
lhe insultaram. O lhe está proclítico, ou seja, antes do verbo insultar. Aí minha pergunta é, eu posso jogar o lhe para depois? Se você pensar comigo, a palavra os quais é uma palavra variável, só que ela é atrativa. A gente não combinou? Existem duas exceções, o cujo e o qual, que puxam o pronome para perto dele. Duas exceções. Essa minha regra que eu remodelei, não é oficial, vai te ajudar se você memorizar. Se não atrai, é facultativo. E tipo, preposição e conjunção tanto faz. Agora aqui é obrigatório, porque cujo e qual atrai. Opa! Termine de copiar e eu vou pedir mais pincel. Posso apagar aqui? Vamos para o próximo aí. É lá na outra página, por favor. Que a gente vai falar sobre pronomes indefinidos. Pode colocar aí uma das preferidas. Bote aí, preferidas do cão. Do idecão. Veja aqui, gente, nessa frase. Eu dou um tempinho para você copiar. Só presta atenção aqui. Valeu, Vitória. Presta atenção aqui na escrita. Vocês aprenderam na aula de morfologia, eu espero que tenham aprendido, sobre os pronomes indefinidos. São aqueles que enumeram de forma vaga. Eu vou escrever alguns tipos aqui de pronomes indefinidos. Ó, PI, pronomes indefinidos. São eles muito, vários, alguns, mais, cada, todos, por aí vai. Pronomes indefinidos. Também os pronomes que são chamados de demonstrativos. Vou colocar aqui alguns: aquele, aquela, aquilo, este, esse, isso. São pronomes demonstrativos e pronomes indefinidos. Olha para essas duas frases aqui que praticamente é a mesma, mas existe uma diferença entre elas e está aqui o X da questão. Look, atenção na regra. Muitos é uma PI, não é um pronome indefinido? Muitos também pronome indefinido. Muitos alunos lhe enviaram. Nessa primeira frase é facultativa a colocação. Muitos alunos lhe enviaram, ou poderia ser muitos alunos enviaram-lhe. É facultativo. Nessa de baixo não é facultativo. Eu não posso fazer uma segunda versão, é obrigatória. Por quê, professor? É um segredo. Sempre que os pronomes indefinidos e demonstrativos estiverem acompanhados com um substantivo, é facultativo. Se eles não vierem acompanhados de um substantivo, é obrigatório. Olhemos, olhe para cá, olhe para cá. Muitos alunos. O muitos não acompanhou um substantivo? Ele não é atrativo. Eu vou colocar aqui, ó, não atrativo. Nesse caso, ele está acompanhando de algum substantivo?
Não. Quando não acompanha, ele é o quê? Atrativo. Tem professor que diz por aí que os pronomes indefinidos e demonstrativos serão sempre atrativos. Mentira. Aqui está um pronome demonstrativo, pronome indefinido e não é atrativo. Vou escrever uma frase aqui para você pensar comigo, ó. Aquilo me deixou triste. Pensa comigo nessa frase. Aquilo me deixou triste. A banca está perguntando, eu posso reescrever para aquilo deixou-me triste? Certo ou errado? Aquilo está acompanhando algum substantivo? Se não acompanha, ele é o quê? Atrativo. Portanto, essa formação estaria o quê? Errada. Vamos mais uma. Eu vou trocar o aquilo, vou colocar assim, ó. Aquele jovem te insultou. A banca está perguntando, essa frase poderia ser para aquele jovem insultou-te. Aquele jovem insultou-te, sim ou não? Sim, porque o aquele está acompanhando um substantivo e é facultativo quando acompanha um substantivo. Essa é uma das principais regras da banca. Você tem que estar atento. Vamos mais uma. Se eu dissesse assim, ó. Todos os alunos o viram na TV. Todos os alunos o viram na TV. Tem pronome indefinido aqui? Tem, ó, todos aqui. Minha pergunta é, ele está fazendo com que o O venha de forma obrigatória antes do verbo vir? Não. Agora, se eu jogo para depois, o O, quando vai para depois de um verbo terminado em MN, ele vira nó. Vai lá. Todos os alunos viram-no. Todos os alunos viram-no. Você entendeu como é o jogo? No material de vocês, pegue aí, por favor. Essas frases aqui, por favor. Muitos se manifestaram desse modo. Muitos se manifestaram. Eu pergunto para vocês, muitos o quê? Então, é obrigatório? É, coloque aí, obrigatório, nessa primeira frase. Vocês vão classificando uma por uma comigo. A segunda, na frente. Não tá ótimo, velho. Ei, fala aí com o povo, ó, ao vivo. Ó, blusa Xing Ling. R$1.000. Não, pelo amor de Deus, deixa eu dizer. Olha, minha gente, Vitor, hoje quebraram o pau dele e ele me fez mudar de sala. Bagunçou as turmas tudinho. Sabe o que foi? Ela quebrou o tripé de gravação, o meu tripé, e tá botando boneco para pagar. Ó, penosa. Essa criatura sem cintura é penosa. O que você tem a dizer? Você vai pagar meu tripé? Eu não tô... 300 pessoas online, viu? Eu já divulguei, faça sua propaganda, minha filha. Vem aqui, ela vai fazer a propaganda merchan, diga. Merchan não, deixa eu me limpar. Merchan. Oh. Meus amores, ó, vocês que estão aí online, não perca tempo, assim, venha para o ESP, que é o melhor cursinho. Aqui sim, você encontra a melhor equipe de professor, o melhor resultado. Olha, Vitor Linardo, ele dá aula em outro lugar, mas não é a mesma aula, porque aqui eu pago a ele diferente. Mesmo. Não, eu pago a ele mais, é uma aula diferente. E tu paga mais? Sim, é uma aula diferente. Então, nós temos aí Polícia Civil,
Polícia Militar do Ceará, INSS, Prefeitura do Crato. Meu amor, a gente tem tudo aquilo que você quiser. E se você disser que você veio por esse vídeo, você tem desconto, viu? É só falar com ela, só eu vim pelo vídeo do Vitor, tem um desconto. É um voucher. Ó, o voucher é peitão. Vai-se embora, vai. Só o voucher é peitão, 5% de desconto. Bora, voltando aqui para a realidade, muitos alunos se manifestaram, ou muitos, não precisa botar facultativo porque o ou já está aí, né, gente? Agora eu quero que você me explique, por que essa segunda frase é facultativa? Porque o muitos está acompanhando o que, gente? Então, é facultativo. Vamos para a segunda linha. Todos se sentiram bem. Você pode me dizer que sai para em cima aí? Obrigatório. Por que é obrigatório? Porque o todos, que é um pronome indefinido, está sozinho, sem acompanhar. Por que a frase da frente aí está facultativa? Exatamente. Esse me interessa. Eu não sei o que é o esse. Ele não está acompanhando o substantivo, portanto é o quê? Facultativo. Esse, perdão, obrigatório, desculpe. No segundo caso, que é facultativo, porque o esse acompanha o substantivo acordo. E por aí vai, não vou ler o restante, você já tira por dedução. Deu para perceber aqui? Claro, sim. Vamos para a sexta. Gerúndio. Vamos falar sobre o gerúndio. Gente, qual é o final de um verbo no gerúndio? Termina em quê? NDO. Então, em verbos no gerúndio é facultativo, tá? Tanto faz. Exceto quando vier acompanhado do em. Vou te dizer assim, ó, por exemplo, ó. Recusou a proposta, fazendo-se de rogada. Nessa frase, você está vendo o se na frente de um verbo no gerúndio. Verbo no gerúndio tanto faz, o pronome depois ou antes. Agora, se vier uma estrutura fixa como em mais gerúndio, aí ela se torna próclise obrigatória, como no caso aí, ó. Em se tratando de português, tudo é fácil, não é, gente? Nessa frase, o se veio antes de forma obrigatória, antes do gerúndio, por conta do em. Em mais gerúndio, o se vai ser sempre antes. Se o gerúndio não vier com o em, facultativo. Próxima, 7. Particípio. Nunca coloque um pronome na frente de um verbo terminado em ado e ido. Não são assim as formas do particípio? Ado, ido. Falado, olhado, partido, comido, partido. Sempre que você vir um verbo no particípio, nada de pronome na frente. Por exemplo, tinha levado-lhe daqui. Olha para essa frase, candidato, e me diga, qual é o erro dessa frase? Tinha levado-lhe daqui. Qual é o erro? O verbo termina em quê? Em particípio. Verbos no particípio, o pronome na frente é morte. É proibido. Então deveria ser como? Tinha lhe levado. Havia partido-me ao meio. Coração quebrou.
havia partido-me ao meio. Se eu tenho um verbo no particípio, pronome na frente é proibido. Ok? Estou indo mais rápido por conta do tempo. Próxima regra, a gente fala das 3 irmãs. Quem são as 3 irmãs cajazeiras? Olhe para frente aqui, ó. Interrogação, exclamação e frases optativas. Uma frase optativa são aquelas frases que expressam desejo. Sempre que em um final de uma frase vier interrogação, exclamação, ou o sentido dela for de desejo, o pronome deverá vir antes, é próclise. Então posso fazer o seguinte, ó. Ele o levou, interroguei. Frase interrogativa, o pronome vem antes. Frase interrogativa, o pronome vem antes. Ok. Se eu disser o seguinte, ó. Vou te matar, exclamei. O te veio antes do verbo matar, porque aqui eu tenho uma frase exclamativa. Entende? Posso dizer o seguinte, ó. Que Deus te elimine, ou ilumine. Ilumine. É uma frase que expressa um desejo. Que Deus te ilumine. Portanto, te veio antes do verbo iluminar de forma obrigatória. Finalizando com a última regra que a gente tem, a mesóclise é a regra mais fácil, que é quando um verbo vier no tempo futuro. Note, se eu dissesse o seguinte, ó. A estudante se mostrará segura. É a frase que está no material de vocês. O se veio antes do verbo que está no futuro. Eu tenho uma próclise. Essa frase está certa? Eu pergunto assim, para o IDECAN, pode estar certa. Quando eu vejo uma mesóclise, uma possibilidade de mesóclise, eu corro para colocar em prova de concurso. Essa frase, segundo a norma culta, está certo. Mas como esse verbo está no futuro, eu localizo o último R e coloco o pronome na frente. Vai. A estudante mostrar é o último R. Coloco o A no meio, mostrar. Se a segura. Eu desafio a imaginação de vocês. Pensa assim nessa frase, ó. O levarei ao circo. Pense comigo aqui nessa hipótese. O O como pronome não pode começar a frase. Aqui não é um pronome, ele não simboliza uma pessoa. Simboliza. Eu não posso começar. Aí a regra diz, joga para frente. Vamos jogar para frente. Ficaria como? Levarei-o ao circo. Também não pode, porque quando eu tenho um verbo no futuro, o pronome na frente é proibido. Eu tenho que fazer o diabo da mesóclise aqui. Mas sabe o que é melhor? Como é que vai ficar esse O no meio? Eu vou tentar aqui, pensando de uma forma bem literal. Localizo o último R e coloco o pronome lá, né? Ó. Levar o-ei. Você sabe que não é assim. Levar o-ei. Se o verbo terminar no infinitivo, como é que a gente faz? Tira o R, bota acento e bota o ló. Ficaria como aqui? Não, tira o R. Levá-lo-ei.